es un amigo de la casa, un amigo de muchas personas acá en Guatemala y en otras partes del mundo, una persona con mucho conocimiento, que tiene mucha capacidad y mucho amor para transmitir. Así que hoy vamos a tratar, él nos va a compartir con nosotros el tema de pruebas y expiaciones, un tema muy importante y que de seguro el conocimiento y la capacidad de nuestro hermano Roberto, pues hoy nos va a dejar algo muy importante a todos. Así que bienvenido, Roberto, nuevamente a tu casa y estás en el uso de la palabra. Muchas gracias. Temos que compartilhar la apresentação. Ok. Então vamos começar a nossa confraternização. Buenas noches a todos. É um prazer falar com vocês, com minha família de Guatemala. Muito gosto. E vamos então falar um pouquinho sobre pruebas e expiações. A mim me gostaria começar com os conceitos, né, de pruebas, que são as leis divinas, probando se somos capazes de avançar a outro nível, se são como obstáculos que impulsionam o espírito a progressar. São as pruebas. Las expiações é o pago de uma deuda com as leis divinas. La pena que se impone a un malfeitor que comete un delito. Entonces, con estos conceptos, creo que clarifica más un poquito sobre el entendimiento que vamos a tener adelante de pruebas y de expiaciones. Seguindo, vamos a hacer unas consideraciones preliminares y empiezo con de los elementos generales del universo que se quedan en la cuestión 27 del libro de los espíritus, donde Kardec pregunta a los espíritus: ¿hay entonces dos elementos generales del universo, materia y espíritu? E os espíritos contestam a Kardec que sim, e sobretudo Deus, o Criador, o Padre de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de todo lo que existe, de todo lo existente, a Trindade universal. Então, é importante para nós entender que todo o que existe no universo é Deus, né, como é o Criador, ou é o Espírito, ou é a matéria. Então, o que miramos todos os dias em nossas casas, o que miram ao redor de vocês agora, estão mirando pessoas que estão a seu lado, que são espíritos encarnados, ou então se miram as coisas como uma silla ou outra coisa que queiram, ou na computadora, é matéria. Pero aquilo que não nos consegue mirar, porque é invisível, também é matéria. Porque é uma matéria de uma quinta essência, chamada de quinta essenciada, né, por Allan Kardec. Então, tudo que existe no universo, criado por Deus, ou é espírito ou é matéria. Então, a Trindade universal, Deus, espírito e matéria. Avancemos. Ainda todavia com as considerações preliminares, vamos falar um pouco sobre a evolução, né? Em la questão 132
del Libro de los Espíritus, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál es el fin de la encarnación de los espíritus? Y ellos contestan a Kardec, Dios les impone la encarnación para hacerlos llegar a la perfección. Muy importante esta respuesta de los espíritus. Nosotros encarnamos y reencarnamos para llegar a la perfección. Esta es nuestra meta final. A veces llegamos allá por expiación o por misión, como hablan los espíritus. En la cuestión 133, Kardec pregunta todavía, los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien necesitan la encarnación. Entonces, miren la respuesta que nos dan los espíritus. Todos son creados, todos nosotros somos criados simples e ignorantes. Y son instruidos en las luchas y tribulaciones de la vida corporal. Dios, que es justo, no podría hacer felices a algunos sin esfuerzo y trabajo, por lo tanto, sin mérito. Entonces, miren que con estas dos cuestiones hay importantes informaciones. La primera es que nosotros somos creados simples e ignorantes. Y entonces vamos a llegar un día a través de la encarnación, de las reencarnaciones, a la perfección. Este es nuestra ruta, nuestro roteiro para llegar a la perfección. En nuestra vida como espíritus, llegar a la perfección. Entonces, como hablamos, esta es la evolución del espíritu. Sair de la ignorancia, de la simplicidad y llegar un día a la perfección. Es nuestro camino. No hay cómo no hacerlo. Dios nos creó para esto. Todos nosotros vamos a llegar a la perfección. Unos más temprano, otros más tarde un poco, pero vamos a llegar allá. Una otra cuestión interesante que se hablan los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo, que habla que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ahí cuando habla de esto, no se habla inicialmente de la mente, de la conciencia de los espíritus, pero habla también los espíritus de la clasificación de las categorías de los mundos habitados. Y hablo del mundo primitivo, que está reservado a las primeras encarnaciones del hombre. Después habla de los mundos de expiación y prueba, donde el mal supera el bien. Después habla de la regeneración, de los mundos de regeneración, donde es la aurora de la felicidad, el inicio de la felicidad. Después del mundo dichoso, donde el bien sobrepone-se, es mayor que el mal. Y por fin, de los mundos celestiales o divinos, donde viven solamente los espíritus puros. Então, miren, que hay un proceso, un camino a seguir para llegar a la perfección.
saliendo de la simplicidad y de la ignorancia. Esta evolución que nosotros vamos haciendo como espíritus y vamos habitando los mundos y el universo para llegar un día a la perfección. Este es nuestro camino de evolución. Vamos a sair empezando en los mundos primitivos, estamos agora em los mundos de expiação e prueba, depois chegando ao mundo de regeneração, para passar pelo mundo dichoso e, ao fim, chegar a los mundos celestiales ou divinos. Avançando um pouquinho mais, vamos trazer o que hablam os espíritos sobre a característica do mundo da Terra, que é o mundo de expiações e pruebas. E hablam os espíritos que a superioridade da inteligência em grande número de los habitantes da Terra indica que nós outros não estamos, nossa humanidade não se encontra em um mundo primitivo, que é destinado à encarnação de los espíritos que acabam de sair de las manos del Criador. As qualidades inatas que nós outros traemos em nossa encarnação são prova de que já han vivido e progressado, que nós outros já avançamos em este caminho para a perfeição. Pero os numerosos vícios que temos em la Terra, que são propensos, constituem também o índice de uma grande imperfeição moral. Então, miremos que no mundo há muitas misérias, guerras. Agora estamos com a guerra da Rússia, com su continente, e todos estamos, nadie se encontra satisfeito com a guerra, pero ela é uma característica do planeta, do mundo de expiações e pruebas. Então, a imperfeição moral, os vícios que se encontram na Terra, que não nos deixam avançar mais que gostaríamos todos nós outros. Então, essas são as características da Terra, do mundo de expiações e pruebas. Miren, Kardec hace una analogía muy interesante, hablando de la encarnación. Ele diz que um viajou que quando está no meio da floresta, quando está nublado, das névoas, ele não consegue mirar muito o que está lá à frente. Então, é como este caminhante aí que se vai caminhando, pero não sabe onde se encontra. Somos nós outros acá, esta primeira carita, triste, nós não sabemos direito onde estamos, pero quando salimos adelante, como vemos na outra imagem, na outra figura, onde há outro chico que se encontra arriba da montanha e ali mira adelante todo o seu caminho, onde mira que há rio, que há outra montanha, que há obstáculos que tem que superá-los. Então, tem uma ideia melhor de seu caminho, diferente do chico anterior que não mirava o caminho futuro. Então, este chico que está em cima da montanha é como esta carita que está em cima da montanha acá também. E quando ela baixa novamente para o vale,
entonces ela vai mais contento. ¿Por quê? Porque sabe para onde caminhar e como caminhar para chegar a outra montanha. E então cumprir com seu caminho, com sua caminhada e chegar mais contento, certo? Miremos que desta forma nos hablan os espíritos na questão 522 do livro de los Espíritos e que hablam do conhecimento que nós tínhamos antecipado de las pruebas e expiações. E hablam os espíritos que antes de encarnar nós né, como espírito que somos, temos conhecimento de las principais fases de sua existência, de nossa existência. E não é de tudo, pero del tipo de prova a que vamos nos submeter. Então, antes de encarnar ou reencarnar, nós temos conhecimento das principais fases de nossa existência. Miren que é como este jovem que vai começar sua caminhada e mira todo o vale e sabe onde estão as montanhas, sabe como deve fazer para chegar adiante. Esta carita que se encontra em cima do monte, da montanha, e sabe que o vale está a sua frente e pode avançar com mais tranquilidade. Então, nós quando estamos em el plano espiritual, antes de encarnar a primeira vez ou de reencarnar as demais vezes, nós temos um conhecimento das principais fases de nossa existência. E por que isto ocorre? Porque hablam aqui os espíritos em la questão 258, pergunta Kardec, quando em la erraticidade, ou seja, em el plano espiritual, antes de iniciar uma nova existência corporal, o espírito está consciente, prevendo lo que lhe sucederá em el curso de sua vida terrena. Então, quando estamos em el plano espiritual, antes de reencarnar, o espírito, nós temos consciência de que se sucederá com nós durante nossa vida, e os espíritos nos explicam e contestam a Kardec. É o mesmo, quer dizer, nós elegimos o tipo de provas por las que tem que passar, e esse é seu livre albedrío. Então, nós é que elegimos nossas provas, nossas expiações, e através de nosso livre albedrío. Então, miren a pergunta seguinte que Kardec hace a los espíritus. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Miren que pergunta interessante. E les contestam os espíritos a Kardec. Nada sucede sem o permisso de Deus. Nada. Porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que rigem o universo. Dando ao espírito a liberdade de elegir, Deus lo deixa plenamente responsável de seus actos e de las consequências que tem sobre seus atos. Nada se interpõe em el caminho de tu futuro, aberto se assim se encontra o caminho del bem ou o caminho del mal.
como nós vamos trabalhar, como nós vamos viver, como nós vamos atuar durante a encarnação. Então, não é Deus quem elige nossas provas, nossas expiações. Somos nós mesmos que escolhemos, que elegimos o que vamos fazer, como vamos enfrentar, como vamos progressar na encarnação que se empieza. Então, pensando assim, nós outros estamos vivendo hoje o que nós outros planeamos em el plano espiritual. Ah, mas não foi bem isto que planejei. Não foi bem isto, pero suas ações durante a encarnação atual, dentro de seu planeamento e de seu livre albedrío, levou a esta situação. Ah, mas eu não queria sofrer tanto. Pero não queria. Pero necessita elegir esta prova, ou esta expiação. E nós outros temos que entender que, a vezes, estávamos lá, com segurança, estávamos em um plano espiritual, bem mais consciente de que estamos agora. Sabendo bem o que é necessário para nós outros evoluirmos, fazermos a trajetória para a perfeição, como mostramos no início da apresentação. Então, miremos, não é Deus que escolhe nossas provas e expiações, somos nós outros. E a necessidade das provas? Pergunta Kardec. Posto que Deus lo sabe todo, não ignora se um homem sucumbirá ou não em uma prova determinada. Então, que necessidade tem esta prova, já que não agregará nada a lo que Deus já sabe acerca deste homem? Então, para aquelas provas, se Deus já sabe tudo o que vai acontecer? Agora, mirem lá o que contestaram os espíritos. A prova não pretende dar a Deus aclaração sobre o homem, já que Deus sabe perfeitamente o que vale. Se não dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, nós outros somos responsáveis por elegir nossas provas e temos que assumir isto perante Deus. Não devemos como que fugir, como que desviar de nossa rota para chegar à perfeição. E habla ao final aquilo, Kardec faz um comentário depois da resposta dos espíritos. Assim é entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que uno tenha de que le logrará, nadie le dá nenhum título sem exame, sem provas. Então, na escola hoje, nossos filhos, nós outros, quando estudávamos, nenhum professor, nenhum maestro nos deu a oportunidade de avançar a outro nível sem hacermos nós outros ou provarmos para este maestro que teníamos condições de passar para outro nível. Então,
Se não ocorre assim em nossas escolas, no dia a dia, porque em la escola divina seria diferente. Afinal, a escola humana é uma cópia da escola divina. Não é muito buena, não é muito buena cópia, pero se quer chegar a uma cópia buena um dia. E é importante que os espíritos falam para nós outros que em la elección de las pruebas, nosotros no la elegimos toda completa, con todos los detalles, no. Nosotros elegimos las características principales de esta prueba, no la clase de pruebas, pero no escogemos todo, porque esto se da, los particulares se deben a la posición en que se encuentra, o que nosotros nos encontramos en nuestro grado de evolución espiritual ahora. Entonces, como cita el ejemplo, nacer entre los malfechores, el espíritu sabe con seguridad que está expuesto a realizar atos não muito buenos, pero se consegue, por sua vontade, superar sua vontade e livre-arbítrio, superar a situação contrária, entonces supera la prueba o la expiación y sigue adelante con louvor. Agora, para nós outros alcançarmos a perfeição, será que necessitamos passar por todas as tentações? E aqui há os espíritos que certamente não, porque bem sabe que há espíritos que desde o princípio tomam um caminho que los exime de muitas provas. E o câmbio que seja de arrastar por el caminho equivocado corre todos os peligros que les conduzem. E um espírito que pode pedir riquezas e recebê-las, este espírito pode ser codicioso ou pródigo, egoísta ou generoso, ou incluso entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Não se sigue, sin embargo, que necessariamente deva passar por todas estas tendências. Então, a vezes, se somos codiciosos, não estamos sendo pródigos. A vezes egoísta, não generoso, pero se escolhemos ou elegimos um caminho, não se passa pelo outro àquela hora. Então, a vezes não há necessidade de sofrer todas as tentações, todos os tipos de tentações em uma encarnação ou nas suas diversas encarnações. Hablam os espíritos que Jesus, nosso maestro, nosso irmão maior, foi o espírito dentre a humanidade que ligou mais temprano, mais rapidamente, salió mais rapidamente da simplicidade, da ignorância e chegou à perfeição. Por isso que não foi criado na mesma época que nós outros. Quando nós outros empezamos a habitar a terra, Jesus era um espírito perfeito. Pero dentre todos que existem na terra, é o tempo que Jesus, como governador, que foi rapidamente, porque levou sua vida foi muito reta, muito exemplar. Então, não há que ter defeitos. Então, teve seus erros, pero passou rapidamente e levou à perfeição. E nós outros poderemos fazer isso também. Há muitos espíritos que são exemplares, há muitos.
católicos, protestantes, espíritas, que não têm religiões, mas são espíritos buenos, de coração bueno. E que é o que nos dirige, né, a eleição das provas que nós outros queríamos passar, né, a los espíritos que são a natureza de nossas faltas. Então, qual é nossa necessidade, né, de expiação para progressar? Qual é nossa necessidade? Se necessitamos algo como a vezes são pessoas que necessitam de passar por um problema de vista, né? Não conseguem mirar bem, como eu que estou aqui com mi lente, né? Há outras pessoas que têm problema com a perna, com as mãos, com os ouvidos. Então, há cada um com seus problemas. E recordando que nós outros que elegimos nossas provas e nossas expiações quando estamos em el plano espiritual. Não foi Deus, foi nós outros, né? E a vezes podemos pensar, Kardec, isso também esta pergunta a los espíritos, né? Se há espíritos que por meio da prueba eligem o contato da adição, não haverá outros que los busquem por simpatia e por el desejo de viver em um ambiente segundo seus gustos ou de poder entregar-se materialmente às suas inclinações materiais? Né? Mire, é uma pergunta interessante, que se a mim me gusta humo ou a bebida, então vou escolher a prueba da bebida porque vou me entregar a ela e vou me satisfazer, né? Então, a pergunta de Kardec é neste sentido, né? Então, vou me aproximar de meu vício, porque estando próximo dele, eu vou conseguir manter meu vício. Aí os espíritos falam, lá há, sem dúvida, pero solo entre aqueles cujo sentido moral aún não está desarrollado. La prueba viene por si sola e la sufren por mais tempo. Tarde ou temprano compreendem que la satisfação de sus brutales pasiones les ha acarreado deploráveis consequências, que sofrerão por um tempo que les parecerá eterno. E Deus lo dejará em esta persuasão hasta que se den cuenta de la falta em que han incurrido e pidam de su próprio impulso que se les conceda redimi-la mediante provas úteis. Então, se nós outros elegimos provas que vão nos aproximar de nossos vícios, Deus não impede, deixa nós outros, hasta que nós outros passemos a entender que não é importante ter esta postura, ter este comportamento, mas sim que nós outros necessitamos de buscar as provas, buscar as expiações necessárias, úteis para nós outros, para progressar, para chegar um dia à perfeição. Senão, vamos continuar como que paralisados, como estátua, paralisados em la caminhada. E não é bueno para nós outros. Mas há alguns que se quedam, né? E se quedam aí parados, pero não avançam, e porque
resultado de seu livre-arbítrio, né? E nós necessitamos, então, cambiar, né? Quando nós percebemos que não é a melhor opção para nós aquele tipo de prova. Então vamos buscar não aqueles vícios nossos, mas vencê-lo, buscar provas que nos importam em dia a dia. E neste mesmo sentido, Kardec pergunta ainda aos espíritos: não parece natural também elegir as provas menos dolorosas? Né? Aí a resposta dos espíritos é interessante também. Pode parecer-lhes, né? Para nós outros pode parecer, agora ao espírito não. Por quê? Tão pronto como se separa da matéria, cessa toda a ilusão e sua forma de pensar se volve diferente. Então, quando nós outros estamos acá, encarnado, coberto pelo corpo físico, nós outros não pensamos bem, né? Então, quando nós outros desencarnamos, chegamos no plano espiritual, separamos da matéria, então a ilusão que cerra nossos olhos do corpo físico deixa de existir. E aí nós outros vamos mirar diferente o que ocorre com os outros no plano espiritual. E aí Kardec habla uma explicação. Bajo a influência das ideias carnales, el hombre en la tierra solo ve el lado doloroso de las pruebas. Por isso, lhe parece natural elegir aqueles que, desde seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Em la vida espiritual, sin embargo, compara estes prazeres fugazes e grosseiros com a felicidade inaterrável que se vislumbra e imediatamente já não se deixa impressionar por los sofrimentos terrenales passageiros. Assim, o espírito pode elegir uma prova muito dura e, consequência, uma existência angustiada, com a esperança de alcançar pronto um melhor estado, como os enfermos eligem a menudo a medicina mais desagradável para curar-se imediatamente. É isto, às vezes necessitamos de uma medicina, né, uma vacuna que adore, um dolor muito grande, mas que vai nos curar mais rapidamente, né, imediatamente. Então, quando chegamos ao plano espiritual, como aquele tipo que se chega ao cume da montanha e mira, não foi bueno, não foi bueno. Então, eu necessito mirar o que me faltou na última encarnação para avançar em minha missão, em minha meta para chegar à perfeição. E aí vamos caminhando, pouco a pouco, e para chegar à perfeição. Não há necessidade, né, de subirmos a escaleira com muitos degraus, né? Há necessidade de caminharmos pouco a pouco para chegarmos um dia com tranquilidade à perfeição. E, falando ainda da eleição das provas, os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, quando chegam ao plano espiritual, apreciam as coisas de uma maneira diferente a nossa forma de apreciá-las. Né? Quando estamos encarnados, miramos de uma forma diferente, né? Apreciamos de uma forma diferente de quando chegamos ao plano espiritual. Porque lá miramos na meta, como o chico que está aí mirando lá ao outro lado, a montanha lá adelante,
el río, el vale, las cosas que están abajo y entonces mira dónde se debe pasar para llegar lá adelante. Mira, né, de la meta, que para eles é muito diferente de los placeres furtivos del mundo. Depois de cada existência, vem o passo que han dado e compreendem lo que aún les falta de pureza para chegar a esta meta. De aí que se sometam voluntariamente a todas as vicissitudes de la vida corporal, pedindo àqueles que podem assim para alcançá-la mais rapidamente. Não há, pois, motivo de assombro em el hecho de que o espírito não prefira a existência mais tranquila. ¿né? Y como miramos aquí, las caritas, ¿né? Entonces la carita triste, cuando no se tiene conocimiento, pero cuando se llega al cume de la montaña, entonces nosotros miramos el valle, miramos a la otra montaña y entonces nos quedamos más contentos porque miramos o que é necessário para caminhar hasta outra montanha e esto avançar mais um pouquinho rumo à perfeição. Né? Então, é importante tudo isto. Há uma informação importante aqui também. Né? Hablamos que Deus não escolhe ou não elige nossas provas. Pero hay una excepción, ¿ya? Y los espíritus hablan en la cuestión 262, a 262, que habla así. Cuando el espíritu goza de libre albedrío, depende siempre exclusivamente de su voluntad, da elección que tiene de la existencia corporal. O esta existência se pode ser imposta como expiação por la voluntad de Deus. ¿no? Y entonces contestan los espíritus. Dios sabe esperar. No apresura la expiação. Sin embargo, pode imponer uma certa existência a um espírito quando por sua inferioridade ou mala vontade não é capaz de compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito servindo como expiação. Então, a vezes, nós outros como espíritos somos preguiçosos, né? Nós outros não queremos caminhar, ou nós quedamos paralisados com a matéria, com as coisas buenas do dia a dia, de apego à matéria, então não caminhamos. Quando passamos por um processo de obsessão e às vezes outros espíritos nos prejudicam e nos deixam como que paralisados, né? Uma monoideia, né? Com uma ideia fija, né? E esta ideia fija não nos permite avançar em nossa evolução. E aí, às vezes, há necessidade da interferência de Deus, né? E de los espíritos que compõem a equipe divina, né? E aí sim, eles nos ajudam impondo a nós outros uma existência, né? Impondo a nós outros uma existência para que é necessária para nós outros. Né? Por quê? Porque nossa inferioridade ou então a nossa mala vontade não nos permite utilizar de nosso livre albedrío para elegir as provas que são necessárias para nós outros. Então, Deus, através de seus mensageiros,
nos apoiam nesta caminhada. Quando a prova se convierte em um dever desejado por el Espírito. Mire que é interessante esta colocação, esta pergunta que Kardec habla, hace a los espíritos, hasta que alcancem o estado de perfeita pureza. O espírito tem que passar constantemente por provas. Então, chegamos a um nível já mais que progressamos um pouco mais. Necessitamos então de passar por mais provas constantemente. Aí os espíritos contestam: sim, pero não são como tu las entiendes, já que solo consideras como prueba las tribulaciones materiales. Ahora bien, habiendo evolucionado hasta cierto punto, el espíritu, aunque todavía no es perfecto, ya no tiene que pasar por pruebas. Sin embargo, permanece sujeto a deveres que não são dolorosos, desculpe, que não são dolorosos, cuja satisfação ajuda a tu mejora, aunque consistam solo em ajudar a los demás a melhorar-se e a si mesmo também. Então, miramos que há esta ocorrência em los mundos de regeneração, dichoso e celestiales ou divinos. Por quê? Porque aí os espíritos já cambiaram sua mente, sua forma de pensar, e a sua ação já é para beneficiar a si e a los demás, ao próximo, Então, quando isto ocorre, o espírito não reencarna para passar por provas. Deixa de ser uma prova e passa a ser um dever, uma missão, um trabalho para ele chegar a perfeicionar rapidamente. Então, não é mais uma prova, mas é uma missão, é um dever que o espírito deseja para progressar mais rapidamente. E para concluir a exposição, nós vamos ver como se borram as faltas. E os espíritos nos ensinam que há três coisas importantes para que nós cheguemos a apagar, a borrar nossas faltas em nossa encarnação. O primeiro é arrependimento. Arrependimento porque é necessário buscar a humildade perante Deus, porque na realidade não é perante Deus, é perante as leis de Deus. Que Deus não se preocupa com nós outros, não se preocupa com Roberto, não tem como Deus se preocupar com cada um de nós outros individualmente. Sabe que nós outros existimos, sabe que nós outros fomos criados, Ele nos criou, pero Ele não pode dar atenção a cada um de nós outros separadamente. Então, Deus criou as leis do universo. Então, todos os espíritos que vivem no universo estão sujeitos às leis divinas. E aí, então, se vive bem com as leis divinas, se avança. Se não vive bem, se comete erros contra a lei divina, então há uma deuda, se contrai uma deuda. Então, para buscar borrar as faltas, é necessário arrependimento, depois a expiação. Não saiu bueno aqui, expiação. Então, arrependimento, depois com expiação,
Vamos expiar aqui é um resgate da deuda junto às leis divinas e depois uma reparação, que é diferente, né? Então nós outros temos que nos arrepender do erro cometido. Depois nós temos que olhar e expiar, ou seja, resgatar a deuda e depois reparar o erro que nós hicimos ao nosso próximo. Então, há 3 momentos que os Espíritos nos ensinam. Então, assim, meus irmãos, creio que como nosso tempo se vai, chegamos ao fim, esperando que a todos tenham uma boa reflexão sobre as informações dos Espíritos. Gracias. Ahora tu exposición, un punto de vista muy interesante porque nos hiciste un recorrido completo por la doctrina espírita, demostrándonos algo que vivimos a diario y que a veces no tenemos la fuerza para sobrellevar, pero realmente todo lo que tú nos dijiste y todo el recorrido que nos hiciste, como te digo, por la doctrina, nos ayuda a nosotros a entenderlo de una mejor manera. Hay varias preguntas en el chat y las voy a leer. Primero, Héctor Echeverría pregunta: ¿todos los acontecimientos en nuestra vida son pruebas y expiaciones? ¿O también estamos expuestos al libre albedrío de otros espíritus encarnados? David, por favor, repite, por favor. Claro, con mucho gusto. Es una forma de pregunta, señor Héctor Echeverría. Dice: ¿todos los acontecimientos en nuestra vida son pruebas y expiaciones? ¿O también puede ser que estamos expuestos al libre albedrío de otros espíritus encarnados? Sí, todos los acontecimientos que pasamos en nuestra vida está dentro de nuestras pruebas y expiaciones. Mas yo no elegí esto para mí, pero el otro espíritu ha hecho alguna acción que no me agradó mucho, pero no fue yo que elegí. Solo que la convivencia en el mundo de expiaciones y pruebas, estamos sujetos todos a una cosa o otra que nos ocurre. Como hablamos, los detalles, no elegimos los detalles, nos elegimos que vamos sufrir algo bueno ou malo, vamos passar por algo malo ou bueno em determinado momento de nossa vida e fase de nossa vida. Pero os detalhes podem ser na combinação de vida nossa com de aquele que vive com nós outros, seja a esposa, os filhos, os abuelos, os vecinos, los amigos, né? En la casa espírita, entonces la escuela espírita, entonces hay que algunas cosas ocurren y no están en nuestro controle, pero no hay que nosotros, no estoy pasando por eso injustamente. No estamos pasando injustamente. Que los detalles de las pruebas, de las expiaciones, nosotros no planeamos, pero planeamos que hay una situación que vamos a enfrentar en el día a día. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que me la plantearon a mí aquí, así tal vez te lo voy a explicar. ¿Cómo se puede saber si un evento en nuestra vida es una prueba o una expiación? Porque si comenzamos, cuando tú comenzaste hablando de que las pruebas eran la forma de avanzar y que las expiaciones eran una especie de pagar algo, eso quiere decir, según este entendimiento, que las expiaciones son parte de una prueba. No necesariamente, pero las expiaciones, como hablamos al inicio, vamos a ver o ver aquí, las expiaciones son
o pago de uma deuda, né? Com as leis de Deus. Então, há uma deuda que eu contraí com Davi na encarnação anterior. Agora tenho que fazer o pago desta deuda com Davi. Então, esta é uma expiação. Eu saquei sua vida em existência anterior, mas agora vou me candidatar para que eu possa dar-lhe uma vida, né, como seu papá ou como um médico em um hospital, para que ele não venha a falecer, né, a desencarnar. Então, vou resgatar uma deuda. Agora, a prova é para que nós outros possamos avançar de nível, certo? Pero a vezes necessitamos de uma expiação primeiro para depois fazer a prova. Então, temos que o arrependimento, a expiação para depois fazer a restante. Né? Então, não há como avançar sem nós outros buscarmos fazer a expiação de uma deuda passada. Sí, muchas gracias, muy aclaradora tu respuesta. Aquí viene otra pregunta que creo que la contestaste un poco más adelante que entró, pero tal vez solo para que la recuerdes. Dice Miguelito Raxón: ¿encarnado podré elegir mis pruebas en mi actual existencia? Cuando encarnado. Sí, estando encarnado. Sí, los espíritus hablan sobre esto, que hay esta posibilidad de, en una encarnación, se elegir las pruebas, algunas pruebas, pero lo conjunto de la existencia ya fue planeada. Agora, durante a encarnação, os espíritos falam a nós outros que há a possibilidade, de acordo com nosso livre albedrío, que cambiemos e que há uma prova, uma expiação boa. Vamos exemplificar. Às vezes uma mulher, né, que ha cometido abortos, muitos abortos. Então, não havia lá em seu planeamento de vida que iria adotar ninhos, pero abortou muitos espíritos, né? E esse que deveria ter filhos e não teve. Então, cambiou sua expiação e também sua prova com a adoção de ninhos, né? de novos espíritos encarnados por outras pessoas, né? Então, a adoção, né? Aí então ela passou a amar outros espíritos e aí cambiou a prova, cambiou a expiação, então cambiou por seu livre albedrío naquela encarnação. Ocorre muito quando você conhece o Espiritismo. Quando você conhece o Espiritismo, se amplia muito largamente o entendimento da vida como espírito. Então, há cambio de comportamento das pessoas. E aí se cambia ou não, né? Às vezes conhecemos o Espiritismo e não caminhamos. Às vezes conhecemos o Espiritismo e caminhamos, né? Então, aí o livre albedrío é importante para nós outros, para que possamos cambiar ou não, então elegir novas provas e expiações nesta vida ou não. Excelente tu respuesta, muy completa, gracias. El señor Carlos René Gómez pregunta: según el progreso de esta encarnación, ¿me ayudará para la próxima existencia? Sí, con seguridad. El conjunto de progresos de una encarnación va para otro. Me recordé ahora hay un expositor brasileño llamado Raul Teixeira,
creo que algunos ya oíron, escucharon, lo escucharon. Una vez una persona en una conferencia de él habló que estaba estudiando, ya tenía que más de 70 años, y habló para que estaba estudiando Derecho para Raul Teixeira. E aí Raul, mas por que quer estudar Direito a esta altura da vida? Não vai ser mais exercer a profissão, assim, pero em la próxima existência já estudei o Direito, não necessito mais. Então, cada experiência desta vida vai, como se diz, juntando, agrupando com as demais, porque a verdadeira vida é do Espírito e não é a encarnação atual. Né? Então, os conhecimentos que adquirimos nesta vida, com segurança, servem para as demais vidas seguintes. Muy bien, muy adecuado tu recordatorio de este momento. Finalmente tenemos una nueva pregunta de Miguelito Raxón que dice: ¿el mal comportamiento de los hijos podría considerarse una prueba? No, na realidade, não há planejamento por a espiritualidade del mal, só del bem. O que, quando ocorre el mal, ocorre por livre albedrío das pessoas. Então, um hijo não é educado para ser malo, é educado para ser bueno. Pero se atua de maneira não buena, é porque ele hizo esta opção. Mas há niños e há jovens que foram criados na periferia, e lá se aprenderam coisas erradas. Né? Então, como se seu comportamento pode ser correto? Não poderia? Poderia. Há outros niños e há outros jovens que foram criados no mesmo local, com a mesma situação, no mesmo contexto, pero atuam de maneira diferente, em caminho do bem. Então, não é ensinar, é a atuação do Espírito. Então, os jovens, os niños, os hijos, quando não são muito buenos, pode passar a ser uma prova para nós outros, sim, pode ser, para que nós podemos desenvolver a paciência e também cambiar nossa maneira de mirar nossos filhos, né? Então, vai nos servir de algo. Há em Brasil um dicho que se hacer do limão uma limonada, jugo de limão, né? Então, o limão não é muito doce, né? É ácido, pero quando se exprime e se põe um açúcar, né? Zúcaro, né? Como se habla, me olvidei agora em espanhol, um açúcar, e se adulça, né? Adulça o limão, então se vive o jugo de limão bem e é delicioso, né? Saboroso. Então, temos que nós que as oportunidades que surgem em nossa encarnação de fazer del limão um jugo de limão. Muy bien, excelente tu respuesta también. El hermano Héctor Echeverría te agradece por esa excelente exposición y los conocimientos que nos has trasladado el día de hoy. Y nuestro hermano Luis Alberto Barreno Baquiash nos pregunta: ¿qué sucede si no queremos superar las expiaciones? Y los sufrimientos que pasamos se los culpamos a los demás, dice. Aí o que ocorre é esta aqui que vamos passar aqui agora, que falamos agora há pouco, que as provas, uma expiação obrigatória. Né? Mirem que quando nós outros não queremos nossa inferioridade atender ao avanço, ao desenvolvimento
del Espíritu, Dios con su equipo espiritual va a nos apoyar para que possamos desarrollar nuestra próxima reencarnación. Y si no queremos atender la expiación ahora o después, más cedo, más temprano o más tarde, vamos ter que reencarnar. Entonces, depende de nosotros. Dios sabe esperar, no apresura la expiación. Sin embargo, pode imponer uma certa existência a um espírito quando, por sua interioridade ou mala vontade, não é capaz de compreender o que lhe seria mais útil. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Roberto. Tus conocimientos que compartiste con nosotros son de mucha utilidad para nosotros que estamos tratando de aprender en el camino. Agradecemos doble el esfuerzo que estás haciendo de estar a las 2 de la mañana ahí compartiendo con nosotros, y sabes que eres bienvenido siempre a Guatemala. En Guatemala se te quiere mucho. Dejamos a Miguelito. Gracias, David. Gracias, Roberto, por tan excelente charla. La verdad que nos quedamos entusiasmados y quisiéramos que estas conferencias fueran de mayor tiempo, porque es un aprendizaje que cada mes nosotros estamos obteniendo, y le agradecemos sinceramente sus conocimientos, su tiempo que nos dedica, porque no es solo esta hora, sino que todas las horas que lleva a preparar el tema, lo sabemos y estamos doblemente agradecidos. Así que, como dice David, esta es su casa. Cuando se quiera venir, pues lo recibimos con los brazos abiertos. Así que, amigos, los invitamos para nuestro 57 Encuentro Espírita Guatemalteco para el 28 de mayo, siempre a las 6 de la tarde. El tema que se va a abordar será espiritualidad y curaciones. Este tema será expuesto por nuestro hermano Marcelo Neto. Él es de Brasil, pero que reside actualmente en Miami. Es un tema, pero también, como todos los demás, súper interesante y de mucho aprendizaje para nosotros. Así que muchas gracias a todos por compartir y participar con nosotros, y los esperamos la próxima. Así que, Roberto, si quisiera despedirse, pues dejamos el micrófono abierto para que pueda despedirse, y los que quieran saludarlo, pues lo hagan. Buenas noches. Gracias, Miguelito. Gracias, David. A mí me gusta mucho hablar con usted y con toda mi familia de Guatemala, y gratos por esta oportunidad. Estamos siempre a la disposición de todos ahí, y cuando necesitan pueden contar con nosotros. Estamos a disposición de Guatemala. Gracias, muy amable, Roberto. Un abrazo para ti y tu familia.